RP Notícia, apoio cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril, começa agora o RP Notícia. Nesta edição você vai ver que homem que nadava no rio Jundiaí é resgatado por guardas municipais. E você vai ver também. Homem é detido e depois liberado após pescar no Parque da Represa em Jundiaí. Ele tinha uma espingarda e não possuía posse de arma. É baixa a procura pela vacina contra o vírus HPV nas unidades básicas de saúde de Jundiaí. Você vai ver também que pelo menos 200 mil brasileiros morrem por ano vítimas do tabagismo. E ainda, seleção brasileira de goalball treina em Jundiaí para a disputa das Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Isso e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Um homem foi resgatado na manhã de ontem, nadando no rio Jundiaí, na região do Jardim São Vicente. Guardas municipais chegaram ao local após denúncias da população. Após ser resgatado, os guardas verificaram que ele é um morador de rua e que sofre de problemas psiquiátricos. O homem foi levado ao Hospital São Vicente de Paulo e passa bem. E também, através de denúncias, guardas municipais encontraram um homem de 26 anos, morador do bairro Vila Hortolândia, em Jundiaí, saindo de um mato no Parque da Represa. Ele afirmou que estava pescando com um peneirão, porém ele ficou nervoso e após o interrogatório afirmou que estava com uma arma calibre 12. A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde foi elaborado um boletim de ocorrência de apreensão de arma de fogo. Após ser ouvido, o homem foi liberado, já a arma apreendida. Ainda é baixa a procura pela vacinação contra o vírus HPV para meninas de 9 a 13 anos. A falta de informação dificulta atingir o público-alvo. As vacinas contra o vírus HPV estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, mas a procura está bem baixa. A resistência dos pais em levar as filhas é uma preocupação. Infelizmente, nós estamos lidando com uma situação de preconceito com a questão da vacina do HPV. Nós sabemos que foram lançadas muitas notícias indevidas nas redes sociais, inclusive, de que a vacina causava efeitos graves, que meninas tinham ficado perdidos movimentos, e também a questão de que o fato da menina receber a vacina do HPV aos 9 anos estaria incentivando o início precoce da vida sexual. Na realidade, isso não é verdade. O Ministério está implantando a vacina nessa faixa etária porque a menina recebendo essa vacina dos 9 aos 13 anos, ela vai ter uma efetividade melhor, a resposta do organismo dessas meninas é muito melhor do que uma mulher adulta que vá ser vacinada. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Jundiaí diz que neste mês há uma campanha para reforçar a necessidade da vacinação. Mas se os pais não imunizarem as filhas neste período, podem procurar as unidades básicas de saúde em qualquer época. Independente se ela não tomou a vacina ou se ela não completou, ela tomou uma dose ano passado e não tomou esse ano, ela pode retornar à unidade com a caderneta de vacina para iniciar o esquema ou completar. A especialista reforça a importância desta imunização, que deve acontecer em 2 doses com um intervalo de 6 meses. Quanto antes as garotas tomarem a vacina, menor será a chance de serem infectadas pelo vírus que causa o câncer de colo de útero. Aqueles que estão com a vida sexual ativa, o HPV, existe um risco, sempre existe, o risco é grande e o HPV é altamente transmissível. Então, o risco existe e o problema do HPV é que ele é o causador do câncer de colo de útero. Então, fazendo essa vacinação agora, nessa faixa etária, nós estamos protegendo os nossos filhos, as nossas meninas, contra o câncer de colo de útero. A vacina contra o vírus HPV pode ser encontrada em todas as unidades básicas de saúde. Em Jundiaí, as UBSs estão abertas das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E agora a gente fala da previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região. Nuvens carregadas podem ocasionar pancadas de chuva a partir da tarde. Mesmo assim, a temperatura permanece alta. Confira os detalhes da meteorologia.
A terça-feira em Jundiaí amanhece ensolarada, mas, segundo a meteorologia, ao longo do dia há formação de nuvens carregadas e à tarde pode chover. Apesar disso, faz calor e a máxima fica nos 32 graus. De madrugada, os termômetros registram 20 graus. Em Itatiba, a situação é semelhante. As temperaturas oscilam entre 21 e 32 graus. Também há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. E em Valinhos, a máxima durante a tarde fica nos 33 graus. A mínima é de 22. Também deve chover a partir da tarde. Na cidade de São Paulo, a terça-feira amanhece ensolarada. Porém, à tarde há formação de nuvens carregadas com previsão de chuva. À noite também deve chover. A temperatura máxima durante a tarde é de 30 graus e a mínima fica nos 20 de madrugada. E no próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que 200 mil brasileiros morrem por ano vítimas do tabagismo. Até já. O posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jundiaí, tem vagas esta semana para auxiliar de cozinha, auxiliar de encanador, auxiliar de enfermagem, assistente de departamento pessoal, eletricista de instalação de veículos, encanador, encanador industrial, enfermeiro, mecânico diesel, soldador de poços e técnico de enfermagem. Os interessados devem comparecer à Rua Zacarias de Góes, 530, no centro da cidade. Lembrando que o atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. É preciso levar o RG, o CPF, a carteira de trabalho, o PIS ou o cartão do cidadão. O PAT informa que durante toda a semana há alteração no quadro de vagas, que podem ser preenchidas a qualquer momento e outras são disponibilizadas. Informa ainda que algumas vagas contam com requisitos solicitados pelas empresas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, 5 milhões de pessoas morrem em todo o mundo vítimas do cigarro. No Brasil, são 200 mil mortes. E o problema não é apenas para quem fuma, mas também para quem está ao lado e muitas vezes sofre até mais que o fumante. O mecânico de manutenção Gênesis de Lima Pereira fuma há mais de 30 anos. Ficou sem o cigarro por 6 meses, mas devido à ansiedade e ao nervosismo, voltou a fumar. Eu tinha insônia à noite, eu me acordava à noite e se alguém acendesse um cigarro uma quadra ou um quarteirão longe, eu já sentia o cheiro, ficava desesperado. No trabalho não desenvolvia o que eu tinha que desenvolver por causa do cigarro. E acabei voltando a fumar. Gênesis passa por uma situação difícil. Seu irmão está hospitalizado pelas doenças causadas pelo fumo. E mesmo com um exemplo na família e consciente dos malefícios do tabagismo, afirma que não consegue largar o vício. Eu sou consciente, mas não consigo parar. Já tentei várias vezes, parada de uma semana, o máximo que eu consegui foi 6 meses. O cigarro é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 5 milhões de pessoas morrem por ano devido às doenças relacionadas ao tabagismo. E no Brasil, os números também são altos, cerca de 200 mil mortes. O fumante apresenta uma série de riscos à saúde. Um dos principais riscos é o câncer de pulmão, câncer de boca e o câncer de bexiga, bexiga urinária, entre os maiores riscos que um fumante corre pela prática do uso do cigarro. O problema não é só dos fumantes e quem está em volta também sofre, como afirma o doutor em pesquisa de tabagismo passivo no ser humano, César Alexandre Fábrica. As nossas pesquisas têm mostrado que indivíduos que estão expostos à fumaça do cigarro, os chamados tabagistas passivos, sofrem riscos, os riscos mesmos que os fumantes ativos, mas com uma tendência de uma alteração maior, inclusive. Por quê? O corpo do fumante está acostumado com a fumaça do cigarro e com os elementos químicos. É um processo, é um vício, é uma droga. E o corpo daquele indivíduo que está exposto à fumaça do cigarro, ele tem doses diárias e essas doses podem fazer com que o organismo entenda que não é uma coisa boa. Não é? E pode promover uma série de alterações. Para o pesquisador, a importância de campanhas para conscientizar a população sobre este problema faz a diferença. Primeiro, o governo tem que estimular
pesquisadores que trabalham com essa questão de tabagismo passivo, para que, de fato, façam as publicações científicas e comprovem, e a partir do instante que se comprova cientificamente que, de fato, há uma relação importante entre a fumaça do cigarro, entre o tabagismo, com as doenças precoces, então, aí sim, ele pode divulgar amplamente isso na rede, na televisão, nas mídias de modo geral, para o pessoal se conscientizar. O SUS, o Sistema Único de Saúde, oferece o atendimento gratuito para quem pretende parar de fumar, inclusive com medicamentos como goma de mascar ou adesivos. Para saber quais unidades de saúde que oferecem o tratamento na sua cidade, é só ligar para o número 0800 703 7033. A banda Não Estamos de Plantão realiza nesta quinta-feira, dia 14, um show em prol do Hospital São Vicente de Paulo. Quem tem as informações é Daniela Fagundes. 3 médicos dão a vida à banda Não Estamos de Plantão. Conversa agora com Conrado Luiz, que é o doutor aqui no Hospital de São Vicente. Doutor, como que surgiu a ideia de fazer um show beneficente ao Hospital São Vicente de Caridade? Numa conversa informal aqui no hospital, a banda estava parada praticamente há coisa de 6 anos, pelo menos, que nós não nos reuníamos, e surgiu essa ideia, já que a situação é uma situação bastante complicada, não só do hospital, mas toda a área de saúde no Brasil, não é uma exclusividade nossa. Surgiu essa ideia de chamar a atenção para criar uma postura, vamos dizer, favorável, para que se crie uma visibilidade para o hospital, para as dificuldades que a gente enfrenta, e surgiu essa ideia de apresentar um show em que a gente fizesse a reversão total aí dos ingressos para alguma utilização no hospital, e que isso criasse para a população, de uma maneira agradável, gostosa, simpática, a visibilidade do hospital. E a verba arrecadada, qual é o destino? Nossa intenção, obviamente, nós estamos contando aí com a presença maciça da população jundiaense para que a arrecadação possa ser suficiente para que se fizesse. Primeira opção seria um veículo para que nós utilizássemos na internação domiciliar. Se eventualmente não for possível fazer essa compra, alguma outra compra, aí já pensaríamos em coisas com custo talvez não tão grande, mas que pudesse, da mesma forma, equipar um centro cirúrgico, uma sala de pós-operatório, para que nós tenhamos aí recursos para prestar nosso atendimento, nosso serviço de qualidade e facilitando um pouquinho mais, dando um pouco de recurso para a população que vai se utilizar e para os médicos que vão trabalhar com ele. Obrigada pelas suas informações, doutor. Quem quiser participar, quem quiser ir ao show, né, da banda Não Estamos de Plantão ou ajudar o Hospital São Vicente, o contato é 11 4583 8278. Daniela Fagundes para o jornalismo da TV Rede Paulista. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Politeama, no Hospital São Vicente, na diretoria do local. E no próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que Itatiba vai receber o circuito Sesc de Cultura. Tem também a seleção de Goalball, que treina em Jundiaí visando a Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Até já! No próximo domingo, dia 17, Itatiba recebe o circuito Sesc de Artes, conectando lugares, circulando ideias, no Parque Luiz Latorre. A ação está marcada para as 4 da tarde e termina às 9 horas da noite e vai contar com atrações que envolvem artes visuais, cinema, literatura, circo, dança, teatro e música. As atividades são gratuitas e serão realizadas simultaneamente. Mais informações pelo site itatiba.sp.gov.br. De 7 a 18 de setembro serão realizadas as Paralimpíadas no Rio de Janeiro e a equipe de goalball do Brasil treina em Jundiaí na esperança de conquistar a medalha de ouro. Jogar futebol para eles é mais do que sério. São os melhores do mundo na modalidade paralímpica. Mas tem momentos de diversão e adivinha como eles relaxam. Paulo, que está brincando, é novato na seleção de goalball, mas está totalmente entrosado com o time e aproveita para aprender mais com os experientes. É um peso na camisa aí de chegar estando aí os melhores jogadores do mundo aí e na expectativa de nós crescer junto com eles, né? Como eu tenho 17 anos, a inspiração minha é dos moleques novos aí, que tem o Leomon, que começou na seleção aí bem novo.
e está na mesma expectativa aí com eles para ganhar ouro no Brasil. Ele tem apenas 17 anos e chegou agora no time. Está ansioso para disputar as Paralimpíadas. Suas principais inspirações para seguir nesta carreira estão hoje jogando ao seu lado, oportunidade que ele valoriza. Nossa, aprendi muita coisa, né, com eles. Eu não conseguia bater bola com efeito, não conseguia muita bola quicada, minha técnica de defesa melhorou muito, aprendi muita coisa com eles. Leomão Moreno tem 22 anos e é até modesto quando diz das conquistas do último ano, que o fizeram ser eleito o melhor jogador paralímpico do mundo. Foi um ano bem incrível para mim, que eu fui campeão mundial, campeão brasileiro, campeão regional, artilheiro do mundial. E tive o título aí de melhor atleta do goalball e melhor atleta de todas as modalidades, né? Mas agora o foco é totalmente em se manter campeão. O lugar mais alto no pódio das Paralimpíadas do Rio de Janeiro é onde eles querem estar. Deixar a medalha de ouro aqui dentro da nossa casa. Então essa é a nossa meta aqui também do goalball, de todo o nosso grupo. A gente é muito unido. A diferença do nosso grupo aqui é a união mesmo. A gente se trata como irmãos, como família aqui. Então isso vai agregar o máximo aí para o nosso título lá no Rio. Para manter esses atletas focados e motivados em continuar como melhores do mundo, um trabalho psicológico é feito, além de muito treino, é claro. Há 3 anos acompanhando o time, a psicóloga fala sobre os desafios. É mais difícil você se manter campeão do que você ser campeão, né? Porque está todo mundo querendo chegar até você, né? Então, para que eles consigam se manterem nesse nível, eles não podem se acomodar em nenhum momento, eles têm que se reinventar sempre, buscando formas diferentes, né? Para quem está no dia a dia do time, o equilíbrio entre jovens jogadores e os mais experientes ajuda na preparação. É muito fácil trabalhar com eles, eu posso dizer, porque é um grupo muito focado, muito profissional. Então isso facilita muito o trabalho, né? Eles a todo momento estão dispostos a fazer o que a gente sugere. O treinador faz questão de reforçar que o time é sempre bem acolhido durante o período em que realiza os treinamentos na cidade. Eu estou falando que Jundiaí virou a terra do goalball, né? Porque nós já estamos aqui há pelo menos 6, 7 anos treinando em Jundiaí. E principalmente por quê? Porque a cidade, o esporte paralímpico fica conhecido dentro da cidade. Eu acho que isso que é importante, o esporte paralímpico de altíssima performance, né? Lembrando que a Paralimpíada do Rio será disputada de 7 a 15 de setembro. Vai contar com 4.350 atletas de 176 países. Termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Outras informações você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.